Fala galera, James Nara aqui para trazer a vocês um vídeo sobre o México que vai jogar a Copa do Mundo já amanhã, no dia 22. Eu gravo esse vídeo no dia 21. Deve sair já no dia de hoje ou talvez durante amanhã, mas a ideia é que consiga sair já para hoje, assim que eu acabar de gravar esse vídeo. Falar aqui então sobre o México, naturalmente, você vê no estilo do vídeo, conhecer a seleção mexicana, trazer um pouco da história. O texto já está no ar, no momento que eu gravo esse vídeo já está no ar. E o Tafarel ajudou nesse texto também, tem o top 5 ali, especialmente ele cuidou mais dessa parte, mas o texto foi feito pelo Tafarel e o que vos fala aqui, tá? Então, aquilo de praxe, curtir, comentar, compartilhar, ajudar no canal, compartilhar o engajamento, se inscrever também. Nós estamos com a meta de 500 inscritos, ela está quase sendo batida e com a sua ajuda vai ser importante. E nesse período de Copa, esperamos que já conseguir que possamos fazer isso também, até porque falta pouco e a sua ajuda de novo será importante. Link na descrição para acompanhar redes sociais, ali no nosso site com matérias semanais, inclusive esse texto você acompanha lá na íntegra, consegue ler palavra por palavra. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês, tá? E é isso, vamos começar aqui então falando sobre esse texto do México. Vou compartilhar a tela com vocês aqui e vamos para o texto, porque no momento é isso o texto do site. Também tem um outro que eu devo estar falando para vocês em breve, tá? Então, vocês já conseguem acompanhar aqui, beleza? Vamos falar sobre a seleção mexicana. De novo, para quem é novo aqui, esse é o site Futebol na Fronteira, tá? Você consegue acompanhar matérias semanais, tem coluna também quinzenal, se não me engano, ou no mínimo mensal, do nosso parceiro Lucas Alecrim. Até fez uma live conosco após os jogos de hoje, segunda-feira, da Copa do Mundo. Deve estar amanhã também. E tem esse texto aqui. E aqui fala de tudo, assim, basicamente histórico da seleção, como ela começou a primeira partida. No caso, a primeira partida aconteceu numa derrota contra a Guatemala por 3-1 em 1923. O México ele é apelidado de El Tri, para quem não sabe. Ele de fato tem um estádio oficial, coisa que nem todas as seleções têm. O México tem um estádio oficial que é o Estádio Azteca, muito conhecido da Copa de 70, com o Pelé, também a questão do Maradona em 86, e é dividido com o Clube da América e o Cruz Azul, que são os dois clubes mexicanos, dois dos mais relevantes do país. Eles dividem o espaço com a seleção, então não é comum, não é sempre que você vê, mas isso acontece. Então, o estádio ele pertence, entre aspas, a três instituições, o Clube América, Cruz Azul e a seleção do México. De novo, o México, lembrando, o México é da CONCACAF, não é da Conmebol, por mais que já tenha participado de algumas competições da Copa América, de algumas edições da Copa América, ele é da CONCACAF, que é da América do Norte, também tange a parte de América Central, tem ali Costa Rica, tem o Panamá, então essas seleções fazem parte da Confederação CONCACAF, inclusive o México. Eles geralmente disputam Copa do Mundo, também Copa Ouro, que é como a Copa América deles, e também a Nations League hoje, uma competição recente. Estavam pensando em fazer isso na Conmebol, ainda não foi decidido, aí ficou meio fria a conversa, mas ainda há essa possibilidade, também pelo menos ninguém desmentiu a respeito. Mas o fato é que o México já disputa a Nations League, que é uma Nations League da CONCACAF. Tem a da UEFA e essa é a da CONCACAF. O México não ganhou ainda, só teve uma edição na qual os Estados Unidos foi campeão, tá? Então, lembrando também que questão de Olimpíada, o México não ele é separado. Ele tem um ouro de 2012, mas que foi em cima do Brasil, por sinal, lá em Londres. Mas o México por mais que eles tenham uma organização, tanto da Olimpíada quanto de futebol profissional, masculino e feminino, entre outros, na FMF, que é a Federação Mexicana de Futebol, eles não se conversam realmente. Eles podem ali ter uma breve conversa, mas não é relacionado sempre. Pela diferença de sub-23, que geralmente é a seleção que vai para as Olimpíadas. Então, nem é um título oficial em relação a futebol. Quando é ginástica, algo assim, já é de fato profissional. Tá? Então, só essa curiosidade aqui. Agora, uma previsão sobre o México é que ela pode, no máximo, chegar à oitava de final. Na verdade, já é difícil chegar na oitava de final. Para muitos, é muito difícil chegar. Tem previsões que dizem que o México não passa das quartas de final. Seria muito bom, né? Não passa da fase de grupos. Lembrando que ela tem no grupo Argentina, tem também a Polônia e a Arábia Saudita. É um grupo favorito para sair um campeão? Sim, por causa da Argentina, muito menos pelo México.
O México muito mal tende a passar, seria uma ordem hoje, na previsão, de Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. Nessa ordem seria, ou seja, México não se classificando para as oitavas de final. Mas numa ideia que passe, vamos supor que passe, deu uma zebra ali, que hoje seria uma zebra, dado o contexto que vive o México, até com a dificuldade para chegar na Copa do Mundo de 2022, eles também não passariam das quartas de final. E muito menos chegar adiante. Para se ter ideia, para chegar nas quartas de final, ele está em 18º no ranking de favoritos para esse feito. Então, de fato, o México com grande dificuldade de conseguir permanecer nesse Mundial de 2022. Final, então, esquece, também 18º para ganhar a Copa, e é o 20º apenas para chegar na final. Então, o México realmente muito fora dessa realidade, e qualquer coisa além de uma fase de grupos já é considerado até uma surpresa. Mas o México também tem os seus grandes ídolos, aqui eu trago para vocês conseguem acompanhar aqui. O Hugo Sánchez, ele é o... Aqui foi considerado relevância, não tem uma pesquisa de fato ali falando esse é o cara, esse é o fulano, esse é o top 5. Então a gente, especialmente o Tafarel, principalmente o Tafarel, deu um pitaco ali, outro Tafarel que decide nesse quesito, porque é ele que cuida mais do campeonato mexicano, futebol mexicano. E o Hugo Sánchez é considerado aqui o Pelé mexicano. Ele é considerado o cara do México, tá? O México, ele jogou no Pumas, ele, por curiosidade, cursou odontologia, ele, além de ser um craque, jogou no Real Madrid, Atlético de Madrid. Real Madrid também muito lembrado pelo Real Madrid, foi muito marcante essa passagem pelo clube merengue. Ele ganhou 5 vezes o prêmio Pichichi, que é o troféu que é o prêmio de chuteira de ouro do Campeonato Espanhol. Pichichi era um jogador relevante da Espanha e deram esse nome, nomearam após o Pichichi e ficou o troféu Pichichi. Ele, no caso, tem 5, 4 delas seguidas. Então, realmente, um cara com um faro de gol apurado. E um dado muito relevante para ele aqui é que foi eleito o jogador mexicano do século XX. É como se fosse o Pelé eleito, no caso do futebol mundial, mas ele aqui da CONCACAF, o mexicano do século XX. Então, já tem aí um status de por que ele está na primeira colocação. Tá? Então, são 58 jogos, 29 gols pela seleção mexicana, venceu a Copa Ouro de 77, Pan-Americano de 75 e participou de Copas como 78, 86 e de 94, marcando um gol. Tá? O Sanches, ele realmente sendo importante aqui na história do futebol mexicano. Tem o Cuauhtémoc Blanco, ele é eu lembro muito dele da Copa de 2010 na África do Sul, camisa 10, e como vocês podem ver, é na casa dessa Copa aqui. Ele marcou uma geração também. Um cara temperamento muito forte. Disso eu não acompanhava muito, mas o Tafarel deixou aqui esses detalhes de personalidade, um temperamento forte que ele tinha. Além da habilidade, a perna direita é muito boa. O Blanco foi campeão da Copa das Confederações 99 em cima do Brasil, uma vitória importantíssima para o futebol mexicano, em cima do Brasil, né, que já era tetracampeão mundial. Foi artilheiro do torneio, destaque contra o Brasil, ou seja, uma situação parecida com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não conseguiu vencer em 2009. Em 99, o México conseguiu fazer essa façanha contra o Brasil. Venceu 2 Copa Ouros, também participou da Copa de 98, 2002, 2010. E aqui o Tafarel diz que só não participou em 2006 por temperamento. Então, realmente, um cara com uma personalidade muito forte. É o que dizem, que às vezes os gênios têm aquela personalidade forte. O Blanco não foge muito disso aqui, então. Ele marcou 32 gols em 122 partidas pela seleção mexicana. Então, um jogador também, além de importante nas conquistas, artilheiro, de uma certa forma, pela seleção El Tri. O Luiz Hernández é um jogador também marcado como El Matador, um jogador técnico que o próprio Maradona já pediu e conseguiu na época que o jogador fosse emprestado ao Boca Juniors em 97, um jogador que passou pelo Galaxy da MLS, já passou pelo Necaxa, teve a melhor fase no Necaxa, e além de ter marcado 37 gols no campeonato, ele é um cara marcante na história do campeonato mexicano, na história do campeonato mexicano e da seleção mexicana também.
Ele, no caso, tem 35 gols pela seleção El-Tri, seleção mexicana, 85 jogos pela seleção. E aqui fala 37 gols em relação à edição, tá? Então ele conseguiu fazer isso 2 vezes pelo campeonato mexicano, ou seja, um jogador relevante pela seleção e pelo seu campeonato também. No caso, o Rafa Marques é um dos caras mais renomados aqui, porque vive aquela fase estupenda do Barcelona de Ronaldinho e um pouco da era Messi também com o Guardiola, tanto que foi bicampeão da Champions League com o Barcelona, com o Ronaldinho e com o Messi já em 2009. E é um volante barra zagueiro, principalmente zagueiro, mas um cara de certa forma, seja de uma posição ou outra, muito bom na marcação. E também tinha um passe bom. Ele jogou 5 Copas, entre aquele grupo de seleto de jogadores que jogaram 5 Copas, a última em 2018. Então, um cara longevo, importante, capitão, referência. Ele realmente um cara que começou com 17 anos na carreira, então um cara desde ele jovem já tinha uma personalidade, as pessoas viram isso nele, tanto que ele começou cedo a sua carreira no profissional. Campeão de Copa das Confederações 99 contra o Brasil, Copa Ouro 2013 e 2011, jogou 124 vezes pela seleção mexicana e marcou 15 gols. Então, um certo número expressivo para um zagueiro marcar 15 vezes. Aqui tem o Diarra Borghetti, que é um segundo artilheiro, até um tempo atrás era o maior artilheiro, foi passado pelo Chicharito, mas ele continua sendo relevante para a seleção mexicana. Tem uma história muito marcante, jogou pelo Atlas, Santos Laguna, também é o primeiro mexicano a jogar a Premier League. Chicharito já jogou, mas o primeiro foi o Borghetti, então também tem uma relevância nisso, que é hoje o maior campeonato melhor campeonato de clubes do futebol. Além de ter passado pela seleção mexicana com 46 gols e jogando 86 vezes por Latri. Então, de fato, jogou Copa de 2002, 2006, ganhou a Copa CONCACAF de 2003. Então, o Borghetti, um jogador que fez parte de um ciclo campeão da seleção mexicana, coisa que não vive hoje e já não vive há um certo tempo, pelo menos uns 3, 4 anos, não vive momentos prazerosos, digamos assim, de pelo menos uma certa felicidade. Aqui tem as artilharias, tem o Javier Hernández, tem 0,48 média de gols. O melhor aqui realmente é o Borghetti, com 0,52, e você consegue acompanhar. Então, o Javier em primeiro, com 52, o Borghetti com 46, o Blanco com 38, tem o Luiz Hernández com 35, Carlos Hermosillo com 34 gols. O Andrés Guardado aqui hoje é o capitão nesta Copa de 2022, tem 178, já é o maior internacional da seleção mexicana. Cláudio Soares na sequência, Rafael Marques, Pavel Pardo e Gerardo Torrado. Tá? Aqui, título da seleção mexicana. Você tem esse vídeo, que é o último estudo deles contra os Estados Unidos na Copa Ouro, em 2019. E também a galeria de troféus do México, que não é pouca. Na verdade, ele é o maior campeão da Copa Ouro, que também traz uma relevância, que é o maior campeonato da Confederação CONCACAF. De fato, o México sendo importante na sua confederação. O que falta praticamente é uma Copa do Mundo. Hoje, que é muito difícil de se imaginar, mas com um trabalho. Tem um gene bom, tem jogadores bons na história e talvez consiga construir isso com o tempo. Já vimos várias seleções, já vimos algumas seleções que não eram pensadas épocas atrás chegarem fortes e já até conquistar o seu primeiro título de Copa do Mundo. Beleza? Então é isso, fico por aqui. Trouxe aqui esse texto, também vocês acompanham na íntegra palavra por palavra, que é mais um resumão. Mas é isso. Então não deixe de curtir, compartilhar, comentar o canal, é importante essa ajuda. Meta 500 inscritos até o final do ano, tá? Capaz de abater logo nesse período de Copa. Link na descrição para você acompanhar as redes sociais. Nosso texto com matérias semanais, inclusive esse texto que você consegue acompanhar lá, já está no ar. E é isso. Fico por aqui. Forte abraço. Em breve trago o vídeo também do Canadá. Então fiquem ligados. Tem o nosso último texto de Copa do Mundo. O Canadá estará em breve no ar. O texto já deve estar no ar e o vídeo em breve com esse resumão. Beleza? É isso. Fico por aqui. Forte abraço e até a próxima.